Pecado, irmãos, normalmente, regularmente, que danifica uma sociedade inteira, ele começa regularmente no indivíduo, na família e depois na sociedade. Quando o pecado não é tratado em nenhum desses níveis, a sociedade vive numa aparente paz, a família vive numa aparente tranquilidade, o indivíduo vive numa paz momentânea. Até que vem então o juízo do Senhor, para que seja manifestado com toda a clareza a realidade de cada um e da própria sociedade. O livro de Juízes, irmãos, ele nos mostra como o pecado ele é poderoso em se alastrar desde dentro da minha casa até ao palácio do governo. Como ele é poderoso para destruir toda uma estrutura. A sua natureza é de total inimizade contra Deus e, consequentemente, Deus o abomina. Não há como haver comunhão entre os dois. Como disse um dos puritanos, há algum benefício no inferno, porque lá Deus há de julgar os ímpios e Satanás por toda a eternidade. Outro disse, esse mesmo afirmou, há algum benefício no próprio diabo, porque ele foi criado por Deus. Mas não há nenhum benefício no pecado, porque são imediatamente opostos. E ele diz ainda mais, num único pecado, há todo o inferno. Num único pecado há todo o inferno. Porque um único pecado não perdoado me lançará no inferno por toda a eternidade. O que nós temos revelado nas Escrituras, o livro de Juízes é muito rico em nos mostrar isso. O pecado se alastrou por toda uma sociedade. O capítulo que expomos domingo passado, o capítulo 17, ele mostra o pecado e a idolatria adentrando uma casa. O capítulo 18, ele vai mostrar o pecado numa tribo. E no capítulo 19 em diante, ele vai mostrar esse mesmo pecado em toda a nação de Israel. Há um progresso muito claro. Capítulo 17, um único homem e a sua casa. Capítulo 18, a tribo. E do 19 em diante, toda a nação de Israel estará dominada pela idolatria e pelas práticas mais abomináveis que você possa imaginar. E há um coro, há um refrão, melhor dizendo, que segue esse texto. Você vai perceber que o capítulo 18 começa com esse refrão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Aqui é a parte mais resumida desse refrão, que em outros lugares diz isso. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Em algum momento vai ficar claro que a prática da iniquidade é porque não havia governo. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Então agora, olhando para essa seção do verso 1 ao verso 13, nós podemos olhar para essa seção e perceber, irmãos, o desgoverno do pecado com muita clareza. Como o desgoverno do pecado se manifesta numa história tão clara nas Sagradas Escrituras. Olhando no início da sessão, você vai perceber que os olhos, a maneira como os danitas, os de Dan, vão olhar, irmãos, sobre essa terra de Laís, como o texto diz. Perceba que ele não está falando aqui de toda a tribo de Dan. É importante frisar isso. Isso vai ficar muito mais claro na segunda parte.
Então, ele está falando aqui de uma parte da tribo de Dan. Na realidade, é uma família dos danitas, cuja sorte, é bom lembrar, irmãos, na subdivisão de Canaã, essa cidade havia sido dada a eles. A cidade de Laís tinha sido dada à tribo de Dan. Mas essa família, ela resolveu ficar numa região muito próxima dos filisteus, ali na divisa. Então essa família, ela caminhou com seus irmãos e que tomaram posse lá daquela região, que está entre Judá e os filisteus, e eles declinaram essa família que agora deseja tomar de volta ou ir para o lugar que Deus havia dado. Eles declinaram de ir àquela cidade. Talvez porque não tivesse de fato governo. Eles decidiram não subir àquela cidade. A tribo de Dan estava na região de Laís. Essa família não quis adentrar, ficou no outro extremo. Agora eles decidem procurar um lugar e ir para a terra que Deus havia dividido ou prometido a eles lá atrás. É difícil, eles se separaram de toda a tribo, não é? E eles estavam nas mãos dos inimigos sozinhos. Agora, irmãos, eles dizem: nós precisamos nos associar de volta à nossa tribo que está em outra região. É melhor do que nós resolvermos enfrentar os inimigos sozinhos. A necessidade fez com que eles tivessem que tomar essa decisão de partir para Laís. E eles começaram a pensar na herança que Deus havia dado a eles. Eles então pensam, que naquele contexto, eles pensam: nós temos a melhor maneira, nós sabemos o lugar que nós devemos ir. Veja o verso 2, o que diz, irmãos: enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorã e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Eles foram para conhecer qual a realidade daquele lugar. Será que é um lugar digno de nós tomarmos? Será que é um lugar que vai fazer bem para a gente? Vamos enviar alguns espias, e certamente eles aprenderam isso com o próprio Deus, quando ordena os espias para entrar em Canaã, para conhecer a terra. Eles queriam saber se era um lugar bom, se a postura do povo era algo que era importante para eles, e eles praticavam justiça de alguma maneira, e que tipo de força seria necessário para tomar aquele lugar. Como nós vamos atacá-los? Como nós vamos assumir isso? Os homens que foram enviados, irmãos, eram certamente homens que tinham capacidade de avaliar a situação. Quando Jacó abençoa seus filhos, lá em Gênesis 49, 17, ele diz o seguinte, que Dan é como uma serpente pelo caminho. Eles são prudentes, eles analisam o que está à frente, eles tomam posição, eles querem avaliar o lugar que eles vão entrar. Eles desejam fazer isso. Um terceiro aspecto dessa mesma parte é que aqueles que foram enviados chegam à casa de Mica, como o texto diz. E parece que havia algum tipo de relacionamento ali. O levita que estava na casa de Mica, que agora era o sacerdote, era chamado de pai por eles, e que haviam e adoravam uma imagem de escultura que tinha sido construído
por o dinheiro que tinha sido roubado e devolvido, como vimos no capítulo anterior. E eles então, ele parece que reconhece a voz dele. Veja o verso 3, irmãos. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço. É interessante que aqui provavelmente porque vivia muito próximo à região de Judá e talvez até o sotaque dele era comum. Então, esse rapaz é da nossa região. Nós podemos, talvez ele seja da nossa região. Havia alguma familiaridade, porque eles discerniram que era alguém pela voz. O texto diz, pela voz. Como você está tão longe? O que te trouxe aqui? Quem foi? E como foi que você chegou aqui? Que prática é essa que você tem? Aí o verso 4 vai nos dizer, quando diz assim: ele respondeu, assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu sirvo de sacerdote. Nós vamos ver depois do verso 14 em diante que esse cidadão que sai de uma cidadezinha rural, ele ama na realidade um negócio e por salário ele vai mudar para uma cidade maior. Que negócio você tem aqui? E ele responde, eu estou aqui porque Mica fez assim comigo e me pagou um salário. E há um oráculo aqui comigo. Perceba, irmãos, o verso 5. Então lhe disseram, consulta a Deus. Veja, e eu lhe sirvo por sacerdote no 4. Então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Ora, ele era um sacerdote, e aí eu preciso saber se Deus vai nos abençoar nessa jornada. Perceba, irmãos, como esses espias e aquela nação já havia se afastado do Senhor há muito tempo. Aquele povo que está vindo agora havia se afastado de Deus há muito tempo. Por quê? Agora eles querem saber o que Deus vai fazer com eles. A falta de importância que eles não dão importância ao que Deus tem para dizer, porque eles não fizeram isso no início. Eles não perguntaram a Deus logo quando saíram. E a menção que o levita faz a eles, veja, irmãos, é estranha. É que agora, aquilo que aquele levita tinha, era o que foi colocado sobre a sua cabeça, não foi dado por Deus a ele. As pessoas normalmente não pensam em religião, até quando elas chegam numa situação da vida que elas não podem evitar. Muitas pessoas não estão muito preocupadas com a religião, até que em um momento eles precisam se preocupar. Nesse caso, lembre-se, nós estamos falando de partes de uma tribo do Senhor. A ignorância deles com respeito à lei de Deus era algo gritante. O Senhor havia proibido claramente o uso de imagem de escultura. E aquele levita, que até então não vai ser dito o nome dele, senão na seção do capítulo 18, verso 14 e diante, até aqui ninguém sabe o nome dele, vai ser dito o nome dele apenas na outra seção. Esse levita, ele era aquele que adorava a Deus por meio de uma imagem de escultura. E esses homens que estavam nessa direção buscam a Deus a um levita que não era trazido pelo Senhor ou ordenado pelo Senhor, e esse homem tem a capacidade agora de dizer a vontade de Deus. Eles eram ignorantes quanto à vontade do Senhor. Parece que eles olham para aquilo que o sacerdote de Mica podia fazer, irmãos,
mas não davam a mínima para que o próprio Deus poderia e deveria lhes falar. Então eles buscam, por meio da necessidade, o Deus que parece o seu Deus e que eles chamam pelo nome de Deus, mas não é o verdadeiro Deus. Eles passaram por Siló, irmãos, onde ali havia o Urim e o Tumim, onde Deus mostrava a sua vontade, e eles preferiram saber da vontade por meio de um falso levita na casa de Mica. Esse levita, irmãos, era um oráculo para eles. Ele vai consultar os seus ídolos, independente se eles acreditavam ou não, a resposta dele foi encorajadora. E a resposta dele foi: o Senhor vai com vocês, vão em paz. Veja o verso 6 que ele diz: disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Ide em paz. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor está aprovando o que vocês estão fazendo. E então ele vai fazer próspero o caminho de vocês. O Senhor está sobre vocês. Ele dirigirá o seu caminho. E ele vai vos fazer perseverar até o fim. Assim, irmãos, perceba, se o que ele faz aqui não é por temor ao Senhor, mas pela circunstância que eles estão, porque eles vão fazer isso por meio de uma imagem de escultura, como é muito claro no capítulo anterior do livro de Juízes. Eles não estão preocupados em saber a vontade de Deus. Eles estão preocupados em ter a sua alma animada, encorajada. E quantas pessoas regularmente amam apenas a mensagem que os encoraja, independente da vontade e da lei de Deus. Quantas vezes nós queremos não ouvir pregação, o que nós queremos ouvir é um coaching falando, dando palavras de ânimo, de encorajamento às pessoas. Façam, continuem no caminho que vocês estão, é um caminho bom, isso é tudo ok. Todo mundo gosta de ouvir isso. Mas o povo de Deus se assenta aos pés do seu Deus para ouvir a sua voz e a sua palavra, não para satisfazer o seu próprio coração, mas para fazer aquilo que Deus requer de nós, e humildemente nos submetemos. Mas ainda, irmãos, olhando na ótica positiva a esse texto, se os homens maus, naquele contexto, buscam a aprovação de Deus para o que eles estão fazendo, mas nós sabemos bem o que eles queriam, muito mais o povo de Deus deve buscar a aprovação de Deus para aquilo que eles estão fazendo. Ora, Deus cuida de nós. Deus está conosco. Então, não se perca no caminho. Você sabe o que você deve fazer, você sabe aonde você deve ir, o que você deve crer, para onde você deve fugir. Você sabe a verdade, você conhece os caminhos do Senhor. Então, se o Senhor está contigo, faça o que Ele te manda fazer. Não busque a aprovação de Deus para fazer o que você quer fazer, mas para fazer o que agrada ao Senhor. Se Deus está conosco, nós não podemos nos desviar dos seus caminhos, nem fazer aquilo que é contrário à sua lei. O Senhor está conosco. Foi essa a palavra de Deus
a Israel quando edificou um bezerro de ouro em Êxodo 32. E o Senhor, depois de puni-los, então, e mostrar a revolta contra aquele pecado, disse: eu não mais irei convosco, porque se eu andar no vosso meio, eu os destruirei, porque vocês são um povo de dura cerviz. Essa é uma declaração que levou Israel ao pranto, ao choro, ao quebrantamento, suplicando a misericórdia de Deus. Perdoa os nossos pecados. Não pense que Deus está conosco porque o que nós estamos fazendo está dando certo. Não pense que a sua família está indo bem porque tudo que você faz dá certo. Não pense porque seus negócios estão indo bem é porque Deus está aprovando tudo que você está fazendo. Não pense isso. Você deve pensar do menor ao maior, da menor relação à maior relação. Se você está fazendo o que agrada a Deus. Se o Senhor está conosco, nós não devemos nos desviar dos seus caminhos. Não devemos fazer o que é contrário à sua própria lei. E aí vem a segunda parte dessa primeira sessão, do verso 7 até o final, irmãos. E aqui nós temos um outro elemento interessante. Quando eles chegam lá, veja o verso 7, partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Que coisa impressionante. Você sabe qual é o lugar mais fácil de se invadir e destruir, irmãos? É um lugar mal governado e mal guardado. Um lugar que não é bem governado e bem guardado é o lugar mais fácil de se invadir. Ele envia os espias e quando chegam lá, se deparam com uma cidade muito tranquila e ninguém incomodava ninguém, todo mundo vivia em paz, aparentemente. Todo mundo vivia em paz, aparentemente, como diz o texto. Todo homem, nós sabemos, irmãos, se não houver governo, se não houver limites, ele manifestará toda a sua malignidade. O verso 7 diz: nenhuma autoridade havia. A parte final do verso 7, nenhuma autoridade havia. E interessante que essa palavra usada aqui no texto, não é? A tradução dela, ela vem de uma palavra que significa restringir. Não havia governo, isto é, não havia restrição. Todo mundo fazia o que achava correto. E quando não há restrição, quando não há limite, quando não se sabe para onde ir e quando parar, irmãos, quando não há limite, é como se nós fôssemos entregues à própria morte. E eles passam a viver segundo o seu próprio coração, provocando a ira de Deus contra eles. As suas fraquezas eram manifestadas. Então preste bem atenção, o que significa aqueles que devem restringir o mal na sociedade ou o ofício de magistrado, como esse texto nos ensina. Eles devem preservar, irmãos, a tentativa de se estabelecer uma vida sem padrão. A restrição daquilo que é mal. Esses homens deveriam e são aqueles que possuem
a restrição nas mãos. Foi dada a Deus a eles uma espada. Deus concedeu a eles a autoridade para esse fim, para que eles possam suprimir cada indivíduo que pratica o mal e cada vício que leve à destruição da sociedade. Lembre-se, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus é o único que pode renovar a mente e o coração dos homens e mudar a sua vida. Mas o poder do magistrado é para restringir a prática do mal nas suas mãos. Não é no coração, é na mão. Para que a impiedade do ímpio não seja levada às praças. Para que a iniquidade dos ímpios não venha infectar toda a sociedade. É necessário que ele impeça as mãos. E você vai perceber que toda a tentativa totalitária, eu não esqueço, não é, de uma mensagem extraordinária pregada por John MacArthur Jr. na época da pandemia, um sermão espetacular, eu diria, em que ele diz o seguinte à igreja dele, naquela época da pandemia: esses homens, eles querem eles querem impedir que a polícia, eles querem fazer com que a polícia seja extinta da sociedade, que não haja polícia na cidade. Segundo, eles querem fechar as igrejas. É o que impede o mal no mundo. É o púlpito fiel e o magistrado que faz o que agrada a Deus. É o que impede o mal no mundo. Fecha as igrejas e o mal vai se espalhar por toda a sociedade. Fecha as igrejas e não haverá pregação para transformar as vidas. Fecha as igrejas e a sociedade entrará em colapso. Tire o poder de polícia dos magistrados, tire a arma dos magistrados, tire a arma daqueles que têm autoridade, e você vai ver o mundo entrar em colapso. Em colapso. Aqui nós olhamos para a Escritura e perceba, aquela sociedade, ninguém impedia eles de fazer o que eles queriam fazer. Matthew Henry disse: embora a espada da justiça não possa cortar a raiz da amargura, mas ela corta os seus galhos e impede que ela cresça e se espalhe. Embora a espada da justiça não corte a raiz da amargura, ela corta os seus galhos, que impede que ela se espalhe. Eles vão podar, eles vão botar limites, eles vão ajudar. Segundo aspecto importante, veja, irmãos, o método que é usado para a restrição do ímpio. O texto diz, preste bem atenção comigo, no verso 7 ainda: nenhuma autoridade havia por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Veja, eles não eram, nada os oprimia, isto é, nada os fazia ter vergonha. Eles eram livres. Eles eram livres. Eles não tinham vergonha de fazer o que queriam fazer. Tudo que Deus ordenou na sua estrutura foi para que o pecado, irmãos, fosse morto, impedido de florescer.
e para que, quando os que fizessem tivessem vergonha da sua preguiça, bebedeira, roubo, mentira e todos os outros pecados, para que a reputação e a virtude fosse vista de modo belo. Não. Quando uma sociedade consegue ver beleza nas práticas de imoralidade, na iniquidade, simplesmente não tem sido feito aquilo que Deus ordenou de fato. Perceba, irmãos, quão miserável e quão perto da ruína esses lugares estão, que não tem magistrados para executar a espada pelo propósito certo. Consequentemente, os ímpios, eles andam de lá para cá e andam por todo lugar. Quão feliz é a sociedade que tem a fiel pregação do evangelho do púlpito e homens que governem para que a virtude seja manifestada e os vícios abatidos. Segundo aspecto importante nesse texto, irmãos, é que esses eram muito mal guardados. O texto vai mostrar para a gente, por favor. O texto diz assim, no verso 8: então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: o que nos dizeis? E eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados, não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. É um lugar que não há falta de coisa alguma que há na terra. Achareis um povo confiado. Não havia muros, não havia proteção, não havia ninguém que pudesse socorrê-los ali perto. A prática de vida deles, irmãos, foi afetada diretamente pela maneira como eles faziam negócio, pela preguiça, pela luxúria, levando-os à inabilidade de defender a si mesmo, ou mesmo aquilo que Deus lhes concedeu. Eles viviam em submissão. Eles não se protegiam nem protegiam os outros. Eles não se importavam por ninguém, com ninguém, e consequentemente ninguém se importava com eles. Assim eram os homens dessa cidade de Laís, frágil, porque não havia magistrado fiel, frágil antes de tudo, porque não se curvavam à lei de Deus, e frágil porque eram guardados precariamente, não tinham nada para resistência contra o mal. E aí, eles vão ser encorajados. Vamos invadir, porque lá é assim, não tem ninguém para proteger, não há governo, cada um faz o que acha melhor. É um lugar aparentemente pacífico, vamos entrar, não vai ter problema nenhum. Nós vamos adentrar essa terra. Verso 9 do capítulo 18 diz: eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles.
porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados, não vos demoreis em sair para ocupar a terra. Essa terra é muito boa, melhor do que o lugar onde nós estamos, porque é uma terra tão cheia de filisteus. Nós precisamos viver uma vida mais confortável, um lugar onde nada nos falta, como diz o verso 7. E veja a terra de Canaã. Essa terra é nossa e vamos dominá-la. Ele diz assim: esse lugar é completamente nosso e é factível, pelas características que eu disse, nós vamos tomar essa terra. Vamos partir para ela e vamos dominá-la. Como diz o verso 10, quando lá chegardes, achareis um povo confiado e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Essa terra é o que nós queremos. Vamos partir para conquistá-la. Irmãos, quantas vezes é exatamente assim que nós fazemos na nossa jornada? Nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós queremos, analisamos as possibilidades e partimos para conquistar. Deixa eu lhe exortar um pouco, irmãos, mais uma vez. Se o céu é uma terra boa, e lá não há falta de nada, e lá não há iniquidade, e todo pecado será expulso e lançado para fora. E o Senhor disse que pertence a você, e que o Senhor a entregou nas suas mãos. Não viva preguiçosamente. Mantenha-se firme na jornada para a eternidade. Lute para entrar nessa terra. Não perca de vista as promessas do Senhor. Continue marchando, porque isso foi entregue a você. Terra que emana leite e mel, terra que nada falta. O que você faz desviando os seus caminhos dessa jornada? Arrependa-se, volte-se ao caminho de santidade e continue marchando para essa terra. Os 3 últimos versos, irmãos, mostra que a expedição dos danitas contra Laís, e que essa é uma família deles, lembre-se, é um povo que pertence a Dan, que está em outra região. Foi a eles que foi dada essa terra. E eles então partem para tomá-la. Os militares, os homens que foram para a guerra, diz os versos 11 a 13, eram 600. Não era, irmãos, veja, eles saíram, os danitas eles tinham um grupo acima de 64 mil pessoas, apenas 600 membros daquela tribo saíram para essa batalha. E é estranho que nenhum dos seus irmãos da sua própria tribo, muito menos de outra tribo, vieram para a sua assistência. Ninguém.
Ninguém fez isso. Isso fica claro no verso 21 do capítulo 18, depois claramente vamos expor isso na outra sessão. Assim vieram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Esses 600 homens, irmãos, eram todo o número daqueles que foram para lá. Eles tinham suas famílias, eles estavam juntos ali, os seus pequenos, os seus animais. Eles estavam tão confiantes do sucesso que eles deixaram tudo para trás, todos eles, e partiram para conquistar. No verso 12 do capítulo 18 diz: subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Mané-dam, até o dia de hoje, e está por detrás de Kiriat Jearim. Eles descansaram aquela noite e começaram a marchar, como diz o verso seguinte. E foi chamado pelo mesmo nome. No verso 13, o segundo dia da marcha, os fez chegar ao monte Efraim, agora bem perto da casa de Mica, que é onde nós vamos continuar a exposição a partir do próximo domingo. Deixa eu fazer as últimas considerações, irmãos, da exposição desse texto nessa manhã. Nós estamos muito próximos de uma eleição para presidente da República, uma das mais importantes da nossa história. E como pastor e como presbíteros dessa igreja, nós não fazemos declarações a candidatos. É claro que todos nós individualmente temos a nossa preferência e a quem nós devemos votar. Mas eu queria lhes alertar sobre alguns pontos que podem ser extraídos desse texto nessa manhã do dia do Senhor. A despeito do que você pensa sobre tudo isso, o mal que começa numa pessoa se expande por toda uma sociedade. O que nós vamos fazer, irmãos, lá na frente, para explicar para os nossos filhos de que alguém que pratica crimes é preso, julgado na primeira, na segunda instância, confirmado até pelo Supremo Tribunal Federal, e do nada, agora isso não pode e não há mais maldade nisso. E nós queremos romantizar o mal. Como eu vi de uma pessoa bem simples dizendo: Deus pode mudá-lo. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não podemos levantar uma bandeira. Nós vamos caminhar com um candidato cuja justiça não pôde tocar, cujo padrão explícito mostra ao mundo que o crime compensa, que você vai sair ileso. Depois, não reclamem, irmãos, se os nossos filhos acharem que isso tudo é normal. Uma sociedade onde não há restrição para o mal, onde o mal é glorificado,
onde o vício é elevado às alturas. Nós não podemos permitir que a nossa sociedade entre nesse colapso. Como igreja do Senhor, nós não devemos colocar a nossa esperança em nenhum magistrado e nenhum governo. Não vá além do normal. A nossa esperança está no Senhor. E nenhum homem, ninguém nessa terra pode tomar o lugar do Senhor. Não tenha sua esperança em homens, mas no Senhor. Não tenha a sua esperança em homens, mas no Senhor. Nós acabamos de ver nesse texto, na ausência de magistrados que executem a lei com justiça, floresce a iniquidade. Eles não são envergonhados pelos seus atos malignos e causa uma passividade na sociedade que nós não conseguimos reagir. Aí eu quero lhe exortar também. O mal ou o que é pecado não é, irmãos, o que a sociedade diz ou o que deixa de dizer. O que Deus afirma na sua palavra, na sua lei, é isso que é pecado. Nós nunca poderemos todas as práticas de roubo e achar que isso é comum, porque Deus diz: não adulterarás, não furtarás, e é a isso que nós nos submetemos como igreja. Os nossos olhos estão no Senhor e na sua palavra, e nós não podemos permitir que a nossa alma fique inerte, não podemos permitir que a nossa alma ache isso tudo normal. Nós precisamos olhar para essa sociedade, irmãos, e dizer que o nosso Senhor é o Senhor de toda a terra e Ele julgará os homens. Ninguém escapará do seu tribunal, porque esse juiz não aceita suborno. Esse juiz não aceita suborno e Ele julgará os homens com equidade. Dito isto, irmãos, não importa o que aconteça no próximo domingo, a igreja do Senhor permanecerá em paz, porque nós tememos aquele que está sentado no trono e não colocamos nossa esperança em homem algum nessa terra. Em homem algum nessa terra. Vamos curvar nossa cabeça.